Hello, titia chegou nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, dia de áudio texto do Vital, que ele já publicou na página dele, no canal dele no YouTube. Lembrando aqui, pessoal, o Vital não publica mais os textos na página no Facebook, os textos que eu digo por escrito. Ele publica no Facebook exatamente o áudio referente ao texto. Quem quiser ler o texto, ele está fixado no primeiro comentário do vídeo do Vital. O Vital, ele pega o texto e ele vai esmiuçando o texto, aprofundando a explicação. Ele não faz a leitura do texto. Então, aqui eu faço a leitura, jogo os meus comentários. Ele vai lendo os parágrafos e ele vai aprofundando a mensagem. Então, eu vou deixar sempre fixado aqui na descrição o link do vídeo do Vital referente a esse mesmo texto que eu estou lendo aqui, isso de quarta-feira, tá bom? Nos áudios do Vital, que eu agora estou subindo às segundas-feiras, eu vou deixar na descrição o link do vídeo do Vital, o vídeo original, tá bom, minha gente? Simbora lá. O título do texto de hoje do Vital é: qual é a diferença entre espírito e alma? Vamos lá. Amados, hoje vos trago um tema que me foi sugerido por um irmão que acompanha os textos e os áudios postados aqui no canal Vital Froze. Na verdade, foi uma dúvida que muitos ainda possuem sobre a diferença entre alma e espírito. Até há pouco tempo, o entendimento foi que alma e espírito seriam a mesma coisa. O próprio kardecismo não deixou muito claro se havia diferença ou não, pois na maioria das citações foi usada a expressão espírito para definir o ser que habita um corpo humano e sobrevive à morte da matéria. A doutrina espírita, também codificada por Kardec por definição, também sugere que somos espíritos encarnados. Porém, também aprendemos que é a alma que anima o corpo material, tanto é que, quando ela desencarna, o corpo físico morre. Alma vem do latim anima, que significa aquilo que anima, que dá vida. Parece então que a lógica já diz que somos de fato uma alma. E isso tem agora ainda mais embasamento, quando começamos a entender o que é uma mônada. Não me lembro de ter visto em qualquer livro de Kardec citações sobre mônadas. Pelo contrário, na maioria das referências é utilizada a palavra espírito. Compreendendo que nos idos de 1850, tempo em que foi codificado o espiritismo, muito pouco se acreditava que haveria vida no além-túmulo. Esta deve ter sido a razão de Kardec ficar mais restrito naquilo que podemos denominar roda de Sansara, ou seja, nas sucessivas reencarnações da nossa alma. Mesmo tendo passado 120 anos, somente há pouco tempo a palavra mônada começou a ser difundida entre os espíritas, e ainda hoje, com algumas restrições, ela é pouco difundida. Talvez porque a codificação diz que somos criados simples e ignorantes, e depois vamos evoluindo de acordo com a nossa expansão de consciência. Sim, uma vez que a alma se desfragmenta e envia um fractal aqui no mundo de provas e expiações, ela inicia uma experiência sem saber quem ela é e ainda fica submetida ao véu do esquecimento. Isso dá um entendimento que ela começa como sendo simples e ignorante, pois nada sabe de si mesma, nem tampouco de seu passado, mesmo nas sucessivas reencarnações. Apenas uma leve memória é ativa no período entre vidas, quando fora do corpo no além-túmulo, ela lembra do seu passado como encarnada e faz uma avaliação da sua evolução. Porém, ao reencarnar, o véu a encobre novamente, pois só desta forma ela pode experienciar, sem interferências, do seu conhecimento das vidas anteriores. Mas então, quem é que reencarna no mundo de provas e expiações? É a alma? É o espírito? Antes de responder a questão, vamos recapitular o que é uma mônada. Você pertence a uma mônada.
E isso é fundamental para o entendimento do tema de hoje. A mônada é o conjunto de todas as partes da consciência única, que é aquilo que denominamos átomo semente divino. Desculpem o barulho, gente, vamos lá. O átomo semente é também denominado de centelha de luz divina. E aqui vamos denominar de espírito, único e individualizado como uma consciência distinta. Então, consciência e espírito é a mesma coisa. Também podemos dizer que é o nosso eu superior. O átomo é chamado de semente porque ele sai da fonte criadora e se espalha pelos universos, semeando a sua própria energia. Primeiramente, se divide em 12 partes denominadas de superalmas. Depois, essas 12 se dividem em mais 12, formando um grupo de 144 superalmas, ou superconsciências, todas oriundas de um único átomo. Veja que até aqui o espírito superior se dividiu em almas superiores. E essas 144 partes se subdividem em mais partes que até hoje não temos o número exato, se é que existe um número exato. Estas partes são denominadas de almas. E por fim, uma alma se divide em fractais. Também não sabemos até aqui em quantas partes. Ainda não temos a confirmação, mas eu arriscaria dizer que, somando todas as partes da mesma mônada, poderemos ter o famoso número de 144 mil. Como eu disse, é uma probabilidade. Partindo da definição de uma mônada, não resta dúvida de que o espírito é o próprio átomo semente divino, o nosso eu superior, a centelha de luz da fonte criadora ou qualquer outra denominação para a semente original ou consciência superior de nós mesmos. Já nós, como humanos, somos um fractal de uma alma. E mesmo sendo um fractal, podemos dizer que somos uma alma, pois é ela que anima o corpo material. Independente das definições, eu gosto mais de comparar o espírito como uma consciência. E nós aqui encarnados somos uma minúscula consciência, e nós aqui encarnados somos uma minúscula parte dessa consciência maior. E, ao atingir a frequência da ascensão, vamos ser integrados a uma versão nossa mais elevada, ou seja, uma expansão de consciência. E estamos exatamente num tempo de ascensão. Que todos possam aproveitar esta grande oportunidade no final deste ciclo milenar, um longo caminho percorrido pela nossa alma encarnada. Nós somos um espírito, mas estamos aqui na Terra na condição de uma alma, mais precisamente, um fractal de alma. E como fractal, eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Tá aí uma explicação simples e objetiva sobre a diferença entre espírito e alma, e realmente eu também durante muito tempo tive esta dúvida, aliás, tinha esta dúvida também, porque realmente quando você estuda a doutrina espírita, eles usam muito o termo espírito, então você fica com o entendimento de que você é um espírito. Na verdade, você é, porque você é como eu superior, como centelha, é um espírito. Então, a fonte criadora criou o átomo semente, vamos dizer assim, que é o espírito. Esse espírito se dividiu em 12 superalmas. Cada uma delas se dividiu em mais 12 superalmas, 144 superconsciências. Impossível dessas superalmas encarnarem em planos de terceira dimensão, tamanha densidade energética, usinas energéticas. Cada uma dessas 144 superalmas dividiu em 12, 140. Cada uma delas se dividiu em almas. E cada uma, que aí já não se sabe quantas. E cada uma dessas almas se dividiu em fractais, também não se sabe quantos. E aqui estamos nós, neste planetinha azul lindo, maravilhoso, como fractais de alma. Esse é um conceito
para muitos ainda difícil de entender, para outros difícil de acreditar. Mas muito plausível e coerente quando você começa a estudar as leis universais além daquilo que nos foi passado. Realmente, como é que Kardec ia falar disso em 1850? Se tem coisas que ele deixou escrito que até hoje muita gente não entende. Eu tenho certeza que o mais importante é esse entendimento de que, como fractal, nós temos versões superiores e somos parte de uma mônada, somos parte da fonte, e é aí que reside o nosso poder. Então, o espírito é o eu superior, resumindo de forma bem didática, é o eu superior, que foi se fragmentando e chegou nos fractais. Nós somos um fractal de alma. O que anima o nosso corpo físico é a nossa alma, proveniente do espírito, do grande espírito, né? Como dizem as cartas xamânicas, eu acho esse termo muito bonito e muito apropriado. Então, assim, minha gente, eu acredito que essa explicação aqui do Vital acaba trazendo aí a clareza nesse entendimento, embora é aquilo, esse tipo de informação, ele vem trazer mais entendimento para que haja essa expansão, mas o mais importante sempre vai ser o trabalho pela melhoria interna, por esse aprimoramento da alma. Gente, espera aí que tá voltando aquele carro que fez aquela barulheira aqui. Pronto. Importante a gente ter o entendimento dessa necessidade sempre da melhoria interna, do autoconhecimento, para que a gente acesse a nossa essência no que ela tem de melhor. Porque é isso que nos leva à ascensão, e nessa ascensão a essa integração a essa versão superior de alma. Tem um ponto aqui que ele falou, sim, do simples e ignorante, né? Fomos criados simples e ignorantes. E aqui tem uma explicação também bem coerente, bem plausível. Simples e ignorante porque nós viemos com o véu. Então a gente não lembra o que nós somos, o que nós fomos, o que nós fizemos. Então realmente o simples e ignorante se enquadra dentro desse contexto. Mas nós trazemos uma bagagem de alma de milhares de encarnações. E essa bagagem vai sendo acessada justamente com este movimento de autoconhecimento. Eu já falei algumas vezes, né? Às vezes a gente tá vendo, tá lendo, tá ouvindo, tá estudando alguma coisa, e de repente vem assim, poxa, parece até que eu já sabia disso aqui. E já sabe mesmo. O que é isso? Bagagem de alma. O que é bagagem de alma? Vocês estão cansados de ver aí uns pirralhinhos de 2 anos, 3 anos, tocando piano, como se fosse um veterano. E aí? Como é que se explica isso? Bagagem de alma. É um talento nato. Eu estou dando um exemplo, claro, no piano, mas existem muitos outros. A gente traz. Só que o véu não nos deixa acessar de forma consciente. Mas vejam que até isso está aflorando de forma muito rápida. São crianças que não há explicação do ponto de vista físico, científico ou material para aquilo. Eu vi um dia desse um bebê de 1 ano e pouco tocando piano. Falei, gente, pelo amor de Deus, aí também vocês estão esculhambando com a gente. Quando tem uns 5 aninhos, você fala, porque faz um cursinho. As revelações estão acontecendo, os véus estão se erguendo. Muitas dessas crianças já vêm com pouquíssimos véus. E já acessam bagagens, não só nessa questão, vamos dizer, musical, mas de sabedoria. A gente vê vídeos de crianças aí falando coisas que você fala, gente, de onde essa criança tirou tanta profundidade e tanta sabedoria? São essas almas. E nós também somos almas antigas. Só que nós viemos numa época onde os véus ainda eram muito densos e nós estamos aqui fazendo esse trabalho de retirada. Então nós não somos simples e ignorantes. Nós estamos embotados pelos véus do esquecimento.
muito louco isso, né? Eu acho. Vamos ver aqui. Então, ele explicou. Achei interessante essa questão dos 144 mil, né? Nesse entendimento dele. Cadê? Aqui, né? Veja que até aqui o espírito superior se dividiu em almas superiores, né? Então, o espírito se dividiu em 12 superalmas e essas em mais 12 superalmas, um grupo de 144 superalmas ou superconsciências. Essas 144 partes se dividem em mais partes, não temos o número exato. Essas são as almas. Essas almas se dividem em fractais, também não sabemos quantos. Ainda não temos confirmação, mas eu arriscaria dizer que somando todas as partes da mesma mônada, poderemos ter o famoso número de 144 mil. 12 superalmas, que se dividem em 12 superalmas, não sabemos quantas almas, não sabemos quantos fractais. Mas pode ser sim, por que não? Interessante essa visão. Partindo da definição de uma mônada, não resta dúvida de que o espírito é o próprio átomo semente divino, o nosso eu superior, a centelha de luz da fonte criadora. Já nós, humanos, somos um fractal de alma, e mesmo sendo um fractal, podemos dizer que somos uma alma, pois é ela que anima o corpo. Mas independente de definições, gosto de comparar o espírito com uma consciência. O espírito é uma consciência e nós somos uma minúscula parte dessa consciência maior, e à medida que a gente se trabalha, se melhora, se lapida, se aprimora, nós acessamos, através da ascensão, uma versão superior de alma, e esse é o caminho que toda alma faz, evoluindo permanentemente. Por isso que eu falo, quinta dimensão não é mundo de perfeição, ainda há um longo trabalho, né? O Vital fala da faixa de quinta a nona, onde essa alma que evoluiu, né, vai poder acessar, mas esse trabalho, ó, é permanente, porque cada vez que a gente ascensiona, a gente integra uma versão superior, e esse é o caminho de volta para casa do Pai, para a fonte. É o caminho que toda criatura divina tem possibilidade de fazer. Alguns já estão adiantados, outros estão nem adiantados, alguns já estão num caminho mais avançado, outros estão aqui, outros estão mais lá atrás. Tem aqueles que se negam a fazer, e dentre esses que se negam a realizar esse trabalho, duas opções. Ou eles entendem e se voltam para a luz, ou eles são retirados e vão experienciar aquilo que se conhece por segunda morte, que é o momento que eles são levados ao grande sol central cósmico, e a sua consciência é resetada de tudo aquilo que eles cometeram, e aí sim ele começa simples e ignorante. Tem resquício daquilo que um dia ele foi. Então, acho que não tenho muito mais o que acrescentar neste áudio do Vital, né? Áudio texto. Vocês terão com certeza aí um maior embasamento nas palavras do próprio Vital, no canal dele, canal Vital Froze, e eu adorei esse jeitinho como ele terminou esse texto. E eu, como fractal, sou o Vital Froze, minha missão é o esclarecimento. Vital, meu querido, aquele abraço para você deste fractal, Márcia Rodrigues. Gratidão por mais esse esclarecimento de forma tão simples, né? Dessa questão que com certeza é uma dúvida de muitos, e mais essa expansão desse entendimento dessas questões que vão nos ajudando, né, a percorrer essa estrada evolutiva, essa jornada riquíssima, evolutiva, entendendo um pouco do funcionamento da grande fonte e do universo dentro daquilo que nos é permitido entender, porque a nossa consciência ainda coloca bloqueios, né, em muitas questões. Um grande abraço para você, Vital, meu querido, e para vocês, crianças amadas do meu coração. Amanhã já tem conteúdo prontinho aí para vocês. Tenham uma linda quarta-feira. Fiquem com Deus. Um beijo grande e a gente se vê no próximo conteúdo. Até!